Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez um vídeo sobre referências. Sim, referências, porque o Oda usa-se demais de referências. Eu vou fazer um pequeno quadro com vídeos um pouco mais curtos para o canal, porque como vocês sabem o meu tempo está um pouquinho difícil. Então, além das lives que saem toda semana, no mesmo dia que sai o capítulo, lembrando que a partir da semana que vem, não essa semana, a próxima, a partir da semana do dia 19, as lives terão horário fixo, 00:30 no dia que sai o capítulo. Esse horário foi determinado por vocês numa votação no grupo Teorizando com Tsuki. Levando-se em conta que eu estou fazendo 2 cursos, esse ano eu vou ter 2 TCCs e o meu horário era meio nhé, né? Então 00:30 foi o melhor horário que nós encontramos. Então, essa semana deve ter live, eu acho que o capítulo deve sair sexta-feira, deve sair por volta de umas 9 horas a live. E semana que vem já começa 00:30. Certo? Para o povo que se juntou agora, né? Porque teve uma galera que se uniu ao canal depois dessa literalmente big live que aconteceu na segunda-feira de carnaval. Isso já ficou meio óbvio, né? Eu sou a Tsuki. A especialidade do Teorizando com Tsuki são teorias, né? E referências, essas coisas mais históricas, mitológicas, que é uma área que eu manjo bastante. Eu não ganho dinheiro com o YouTube, tá, galera? Então, por isso que a minha frequência de vídeos nem é tão grande. Eu faço isso mais por amor a todos os inscritos que acompanham o meu trabalho. Por enquanto, 2 vídeos por semana, mas se tudo der certo, se eu conseguir equilibrar, eu vou passar para 3, sendo um gameplay. Por enquanto, vai ficar um vídeo sobre One Piece, sobre alguma curiosidade, alguma coisa mais curta, e uma gameplay. Uma semana um, uma semana outro, e live sempre que tiver capítulo. Beleza? Agora vamos deixar de apresentações e vamos para o vídeo. O tema de hoje é bem simples, a história de Zeus e Prometeus. Aí vocês me perguntam, Tsuki, você vai falar sobre os homes especiais da Big Mom, que são feitos com parte da alma dela? Não exatamente, vamos para algo um pouco mais profundo. Vocês conhecem o mito de Zeus e Prometeus? Isso vem, como a maioria já deve saber, da mitologia grega. Claro que a grande maioria das pessoas já conhece a figura de Zeus, né? O deus dos deuses, o grande patriarca, irmão dos 6 grandes deuses do Olimpo, ou quase, né, do Olimpo, né? Porque o Hades é deus do submundo, né? Considerado olimpiano. Ele é o caçula aí da galera e conhecido por ter matado seu pai Cronos e usurpado seu trono. Mas e Prometeus, vocês conhecem? E vocês sabiam que tem um mito que liga essas duas figuras, que pode ser que o Oda tenha se inspirado para criar a nuvem Zeus e o fogo Prometeus? Vamos começar do início. O Prometeus é um titã. Titã eram aqueles que vieram antes dos deuses, né? Que depois da grande guerra chamada Titanomaquia foram depostos. Então Zeus assumiu o Olimpo e os deuses em geral tomaram conta do bagulho todo. Simples assim. Só que Prometeus ficou contra os titãs e a favor dos deuses. Por isso, muitos deuses tinham consideração com ele, apesar dele ter sido da mesma raça que foi inimiga dos deuses. No entanto, Prometeus tinha um amor especial pelos humanos. Ele e seu irmão Epimeteu foram os responsáveis por criar os humanos. Não apenas isso, Prometeus também é acreditado dar a inteligência, a tecnologia aos humanos através do fogo. E é aí que começa o mito de Zeus e Prometeus. Em um mito narrado por Hesíodo, Zeus já tinha sido passado para trás pelo Titã, para que escolhesse no altar de sacrifício, né, uma oferenda que basicamente era um monte de ossos com uma pele por cima. Em vez de pegar um boi grande e forte, ele simplesmente pegou um punhado de ossos. Tirando daí, Zeus já não ia muito com a cara do Titã, mas foi realmente a gota d'água quando Prometeus roubou o fogo dos deuses. Isso foi imperdoável para Zeus. Então ele foi condenado a ficar acorrentado contra uma rocha. Outra coisa também que os mitos dizem é que Prometeus sabia de uma certa profecia, uma profecia que poderia levar à queda de Zeus. E o fato de ele não querer revelar essa profecia pode ser também a razão dele ter tido essa pena. Simplesmente não bastava ele estar acorrentado, sem comida e sem roupas, num gigante rochedo no fim do mundo.
ele também tinha o fígado devorado todas as manhãs por uma águia. Não o bastante, quando a noite caía, como ele era imortal, o seu fígado regenerava e ele era torturado novamente, e assim eternamente. Isso é relatado por Hesíodo e também é relatado por Esquilo. Sim, o nome do autor grego é Esquilo, com um acento no E, primeiro E. Enfim, fazer o quê? Esses dois narram de formas diferentes esse mesmo mito. Hesíodo trata de Prometeus como um enganador, um manipulador, um malandrinho grego, enquanto Esquilo trata ele como aquele que se sacrificou pelos humanos, aquele que deu a sua vida pelos humanos e tudo mais. Numa figura bem similar a como o catolicismo vê Jesus Cristo, né? Aquele que se sacrificou pelo bem de todos. Então tem essas duas visões. No entanto, o mesmo Esquilo coloca que sim, Prometeus deu uma enganadinha em Zeus em mais de uma ocasião. De qualquer forma, os outros dois textos de Esquilo, sendo que o primeiro é Prometeus acorrentado, os outros dois textos, que seriam a sequência dos acontecimentos, foram perdidos com o tempo. Então, fica-se a interpretação de outros autores que leram a obra de Esquilo e fizeram as suas versões. E nela, e um pouquinho também no Hesíodo, acredita-se que Prometeus não ficou lá preso eternamente. Não. Eventualmente, ele conseguiu se libertar por causa de Heracles, mais conhecido pelos romanos como Hércules. Em um de seus trabalhos, Hércules, que era uma figura assim bem... sabe? Cabeça oca, acabou acertando uma flecha envenenada no grande centauro Quiron, que era uma figura extremamente ilustre entre os deuses, entre os mortais, que ele era completamente diferente dos outros centauros, que eram bebuns bagunceiros. Quiron também era imortal, e ele sentiu uma dor terrível por causa da flecha, só que ao invés de se desesperar, ele tentou buscar um meio de reverter essa situação. Foi então que Heracles teve, aí os mitos também se dividem, que ele teve a ajuda de Zeus, ou que ele chegou a essa conclusão sozinho. Provavelmente teve a ajuda de Zeus, porque né, ele era meio burro. Enfim, ele pensou em Prometeus, e a única condição, ou melhor, a condição de Prometeus ser libertado, além de revelar a profecia que ele não queria revelar, porque ele era boquinha fechada tipo a Robin, era que o imortal tomasse o seu lugar e sofresse as suas penas. Ou seja, além disso, ele abriria a mão de sua imortalidade e morreria na pedra, sendo devorado pela águia. Geral dos deuses estava a favor de soltar Prometeus, mas ninguém queria perder a mortalidade por causa disso. No entanto, Quiron, que estava sofrendo muito, resolveu aceitar essa condição. Nisso, o centauro aceitou ser acorrentado no lugar de Prometeus e, se livrando de sua imortalidade, ele morreu ali mesmo, indo parar no submundo. Enquanto isso, Prometeus finalmente foi libertado. E, no entanto, para, digamos assim, ficar em panos limpos com Zeus, para não acabar sendo acorrentado ou coisa pior mais pra frente, acabou sendo revelada a tal profecia. E qual profecia era essa, Tsuki? Será que isso é relevante para o mundo de One Piece? Sim, provavelmente sim. A profecia dizia o seguinte, que um filho de Zeus iria destroná-lo da mesma forma que ele destronou seu pai e da mesma forma que o seu pai destronou o seu pai, no caso o avô de Zeus, que foi Urano. Olha só, Urano, que também tem a ver com One Piece. Então o que aconteceria? Se Zeus se casasse com uma certa mulher, casasse não, né, porque ele não estava interessado em casamento, né, era que diga, se ele tivesse relações com uma certa mulher, isso geraria um filho que usurparia o seu trono. Não era só Zeus que estava interessado nessa mulher, era também Poseidon. E os dois ficaram com o pé atrás com essa profecia, porque vai que dá merda, né? Essa mulher se chamava Tétis. E para que nada de ruim acontecesse, eles acabaram dando um mortal qualquer como seu esposo, né? Ó, mulher, se casa aí pra você não dar problema pra gente. Esse mortal se chamava Peleu, que era filho de Aiacos. Aiacos, sim, aquele Aiacos de Cavaleiros Zodíacos, que é um dos juízes do submundo, esse mesmo cara. De qualquer forma, não nasceu o cara que ia destronar Zeus. Em seu lugar nasceu Aquiles, um forte, um grande guerreiro com um tornozelo assim meio fraco.
E essa é a história, basicamente de forma resumida, de Zeus e Prometeus. Depois disso, Prometeus vai ficar bem longe de Zeus para ter certeza que isso não ia acontecer novamente, não é? E qual que é a importância disso para One Piece? Bem, a Big Mom usa Zeus no formato de uma nuvem. Zeus já tomou o formato de uma nuvem para ter um filho com Io, que era uma de tantas e tantas amantes. E também Zeus já criou uma nuvem com formato de Hera, sua esposa, sua verdadeira esposa, para enganar Ixion, né? Que ainda assim achou perfeito e teve um caso com uma nuvem com o formato da Hera na presença de Zeus. O cara era muito do maluco. Então esses dois mitos pequenos também relacionam Zeus com nuvens. Por sinal, Ixion e a Hera Nuvem deram origem aos centauros. Não que nem o Quiron. Quiron era um caso à parte. Os outros centauros, aqueles que eu disse que eram um bando de bebum. Exatamente. Se vai ter alguma citação centauro em One Piece agora em World Cake, acho difícil a essa altura do campeonato. Mas é uma ligação interessante. Essas são as ligações de Zeus com nuvem e Prometeus com fogo. Agora basta saber, será que essa grande profecia, será que essa profecia que liga esse deus e esse titã também vai acontecer em One Piece? Será que um filho da Big Mom no final das contas será responsável por destroná-la? Quem sabe, agora é esperar para ver. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conferir o link aqui embaixo na descrição dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota. Também deixar o seu like, que é muito importante para saber que vocês estão gostando do conteúdo do canal. E confiram também a nossa página no Facebook, Teorizando com Tsuki, e o grupo do canal, onde tudo acontece e vocês sempre ficam sabendo de tudo por lá. Então é isso, gente. Muito obrigada e nos vemos no mar.